Fala turma, Thiago aqui, tá bom? Vou tentar gravar um vídeo todos os dias para vocês do meu diário de trade e o intuito é estritamente educacional, tanto para o pessoal das minhas mentorias, né, que fazem parte da comunidade, quanto para o pessoal do Telegram também. Logicamente que eu não vou entregar todos os segredos operacionais, mas a ideia aqui é ajudá-los principalmente com a leitura de contexto, tá? É uma das grandes dificuldades de todo mundo que chega aí no day trade, é justamente entender o contexto de tudo e como associar. O pessoal aí aprende um padrãozinho, um gatilho, médias móveis se cruzando e tal, e gerenciamento de risco de padaria, pensando em quanto que eu posso ganhar, mas não sabe precificar o seu risco, tá bom? Então, isso aí é o mais perigoso, tá? Então, o intuito aqui é mais trazer uma visão de como eu, Thiago, enxergo o mercado, e se eu conseguir ajudar minimamente vocês na parte de leitura e contexto, eu já ficarei grato e já valeu a pena aí todas essas gravações que nós vamos fazer a partir de hoje, beleza? Então, pessoal, hoje é dia 7 de novembro de 2023, vamos começar? O que nós tínhamos aqui de contexto, né, antes do mercado abrir? Então, nós sabemos aqui que o dia 6/11 foi um mercado lateral, então nós tínhamos aqui este cenário de mercado lateral durante o pregão do dia 6, tá bom? Além disso, eu postei lá na comunidade as nossas regiões, tá? As nossas regiões de liquidez, onde a gente tinha aqui, ó, essas minhas linhas azuis, que são as liquidez externas, e a liquidez interna, onde o preço está trabalhando, tá? Ainda no grupo educacional, a gente tinha estes cenários aqui, ó, de atenção. Então, a gente tinha, dentro do processo de tendência, o rastreamento de uma VWAP de 3 players que possivelmente estariam defendendo posição durante essa alta. Então, a gente teria esta frequência aqui, esta e esta aqui abaixo. E os possíveis níveis aonde eu gostaria de comprar ou vender se o padrão acontecesse dentro dessas regiões, tá? Então aqui, ó, a gente teria essas duas frequências se o mercado abrisse com gap de baixa, que foi justamente a característica que aconteceu hoje. Então voltamos para cá. Então o mercado, primeira coisa, ele abre com gap de baixa, tá? Ele abre com gap de baixa. Vou tentar ir desenhando aqui para vocês, tá, pessoal? Ele abre com gap de baixa aqui, ó, e justamente travando nessas duas VWAPs, tá? Essas duas VWAPs que estão passando aqui, ó, que justamente é o médio do player que está na tendência, tá? Pelo price action raiz, o que a gente poderia já pensar? Poxa, se esse preço ele vier aqui, ó, no fundo do caixote, bater, a gente pega uma venda, seria um pullback abaixo dessa distribuição, certo? Mas qual foi o cenário que eu estava enxergando para o dia de hoje? Primeiro, o mercado estava em uma tendência forte. Sempre quando o mercado está em uma tendência forte, eu chamo a atenção para vocês para olhar em relação à inclinação da média de 200, tá? Principalmente a média de 200, que representa para a gente tendência. A gente teve aqui, ó, um processo de consolidação, distribuição, na verdade, tá? Então, o mercado que ele estava realizando lucro, estava distribuindo toda essa pernada aqui, toda essa subida, só que com a média de 200 muito inclinada. Então, o preço abrindo em gap abaixo dessa região, com a média de 200 tão inclinada assim, não é saudável, não é assim, normal que ele caia muito forte, tá bom? Então, o mais comum nesse cenário é que ele retorne para testar e, se entrar fluxo de venda, ele cair, beleza? Então, eu tinha primeiro tendência, eu tinha distribuição e eu tinha uma 200 bastante inclinada para cima, tá bom?
Então eu não queria trabalhar contra a 200 e sim a favor da 200. Outro cenário, abrimos com forte defesa na VWAP que eu estava monitorando, que é justamente o player que possivelmente está posicionado dentro dessa tendência. Então eu tive um volume extremamente forte nas duas regiões, nas duas frequências de VWAPs que eu estava monitorando. Então isso aqui, pessoal, me dá uma ideia de compra, tá? De compra. Então eu já fico esperto. Até que eu não tinha feito nada, tá bom? Quando o mercado ele começa a trabalhar aqui, ele testa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes em cima dessa VWAP, eu, Thiago, abri risco exatamente aqui nessa região, tá bom? A partir daqui o trade desenrolou, fluiu e eu fiquei posicionado até praticamente agora, depois das 5 da tarde. Mas o intuito aqui não é falar sobre operacional, em si a visão, tá? Sobre operações, desculpa. Então eu vi que esse player segurou, provavelmente segurou, tá? Em cima dessa VWAP e junto com isso a gente viu o que, ó? Fluxo de compra aumentando. Então a gente via, ó, a balança, a minha balança com fluxo de compra, que significa, pessoal, interesse, compradores interessados na região. Então eu tinha uma subida desse fluxo crescente, tá? Sempre quando você for analisar uma região onde você quer abrir risco, presta atenção na balança e como a dinâmica da balança ela começa a se construir. Ela começa a se manter em uma frequência crescente, tá? Isso é interesse de compradores na região, beleza? Então eu tive a formação desse primeiro possível pivô e um retorno na VWAP, tá? O retorno na VWAP, notem que a gente teve um decréscimo no fluxo, mas a gente não chega a perder o nível zero da balança. Então, que eu só considero uma divergência e entrando o fluxo vendedor, se essa balança ela se invertesse com muita força, mas não aconteceu. Então, neste cenário aqui, eu considero uma característica de pullback, tá? Note que dentro do volume a gente tem um volume que cresce durante essa pernada aqui, tá? E note também que os meus volumes, os meus candles, eles têm uma certa continuidade e um certo deslocamento, tá? Então eu consigo unir, cara, eu tô tendo deslocamento de candles de forma mais fluida para cima. Eu tive um preço que defendeu na VWAP e eu tô tendo um fluxo de compra que ele está se expandindo. Então até aqui, possivelmente eu tenho um interesse maior na compra do que na venda. Como que eu posso confirmar isso? Se ele fizer um pullback, se ele voltar e corrigir na região. Essa correção, como que eu quero ver? Eu quero ver esse cara aqui sem ultrapassar esse nível para baixo, tá? Ele não pode perder esse nível com muito fluxo, de forma muito abrupta, muito forte, tá? E eu quero ver um preço trabalhando com sinais de exaustão, que foi justamente o que aconteceu. Note que toda essa subida aqui ela foi fluida, tá? E a gente teve um recuo desse preço aqui, ó, em canal, tá? Então a gente teve um pullback aqui bem falho. Então a gente desceu de forma indecisa, tá bom? Junto com esse pullback, o que eu tinha na parte de contexto? A gente tinha uma milhar, tá? Uma milhar do Ibov aqui segurando, que era uma milhar bem representativa dentro da minha análise de contexto. Então tinha aqui dentro, ó, uma região de suporte forte. Então o preço ele abriu com um gap de baixa, mas em cima dessa região de suporte, confluindo com a minha VWAP do cara que está carregando a tendência, confluindo com um cenário aqui de sobrevenda do nosso IFR. Então a gente começa a entender os conceitos, tá? A tentar unir os conceitos aí, o contexto das coisas, certo? Thiago, dentro dessa visão inicial do dia, aqui poderia ser a formação do nosso primeiro pivô. Quando que esse pivô poderia perder a característica? Se esse preço passasse para cá, fizesse um pullback na VWAP e caísse.
Esse cenário aconteceu? Não aconteceu. Então, como que você pode precificar isso aqui? Você pode usar uma FIBO, puxar do topo, do fundo até o topo, para achar a região onde esse preço poderia parar, onde seria o saudável da região. Então, vou marcar aqui para vocês essa região de FIBO, tá? Eu, Thiago, não uso FIBO para espelhamento e para alvos, tá? Alvos para mim é liquidez, então eu olho liquidez. Eu uso FIBO simplesmente para achar região de desconto, prêmio de desconto. Eu quero saber até onde é o limite daquele pivô para que eu possa comprar barato ou vender caro. Eu uso simplesmente para achar regiões de prêmio de desconto. Alvos para mim é liquidez, é estrutura gráfica, tá bom? Então eu não vou falar com vocês durante as minhas análises de espelhamento, de projeção, eu não uso, tá? Eu uso liquidez e estrutura do preço para avaliar alvos. Então eu uso o FIBO simplesmente para achar a região barata do pivô para que a gente possa se posicionar, do fractal. Então a gente tem aqui o pullback em cima dessa região, e aqui seria a minha melhor precificação para poder entrar com risco, tá bom? Abrir um trade. Quando eu tenho esse teste na VWAP, foi aproximadamente aqui, ó, pessoal, próximo das 10 horas. Então foi próximo ao mercado à vista. Então logo que o mercado à vista abre, a gente começa a ver, ó, algumas pancadas de volume. Esse meu indicador aqui, ele me mostra onde a gente tem possivelmente a entrada de players, a entrada de institucionais no jogo, que a gente pode começar a rastrear, tá? Então nesse momento foi a nossa melhor região de desconto, aqui o preço mais justo para pensar em compras, e junto com isso no mercado à vista a gente tem um acréscimo de fluxo de compra, tá? Então a gente começa a associar, poxa, o preço ele abriu em cima de uma região de suporte, em um mercado de sobrevenda, a gente tem aqui a precificação do pivô, sabendo que essa região aqui é uma região barata, tá? E a gente tem aqui um mercado fazendo um pullback em cima da VWAP, querendo alinhar já aqui, romper a média de 9 períodos. Então a gente começa a associar todos esses contextos. Então, aqui a gente teria um risco dentro dessa região aqui de aproximadamente menos de 100 pontos, tá, pessoal? Então, ó, se você entrasse nessa região aqui e deixasse seu stop abaixo da VWAP ancorada, daria 150 pontos. Era um risco justíssimo. E a gente teria um alvo aqui até no fundo do caixote de 336 pontos. Então, a nossa relação risco-retorno estaria positiva. Então, se você tivesse pegado o trade aqui, você poderia ter soltado parcial aqui no fundo do caixote, porque a gente não sabe se esse preço vai fazer isso aqui, ó. Então a gente tem que trabalhar com probabilidades, tá bom? Então aqui seria a sua parcial. O mercado à vista abriu com bastante volume, tá? Então a gente teve um preço que se deslocou acima dessa região, justamente validando a continuidade da tendência, tá? Então, note que aqui a gente teve, ó, a base do caixote está aqui, o preço ele rompe a base do caixote e ainda faz o pullback. Pessoal, toda vez que o preço ele rompe um caixote, seja ele acumulação ou distribuição, e ele volta para esse caixote com fluxo direcional, fazendo pullback, cuidado, tá? Porque esse preço ele pode buscar a outra faixa extrema do caixote. Então tudo é algumas visões de feeling que a gente vai adquirindo com o tempo de tela, tá? Então a gente teve esse cenário. Então primeiro, só recapitulando, a gente teve todo aquele contexto de suporte no gráfico contextual, de IFR sobrevendido, a gente teve aqui defesa nas duas VWAPs dos players que a gente estava monitorando. A gente teve na primeira pernada do pivô candles de formas mais fluídas, a gente teve fluxo na balança crescente e o nosso pullback, a gente teve esse pullback em canal,
tá? Vindo aqui dentro da nossa região de desconto do pivô, tá? Confluindo aí com a abertura do mercado à vista e entrando bastante volume. Então aqui seria a nossa precificação de risco mais justa para a gente tentar pegar esse movimento. O preço acabou fluindo, né? Fez o pullback aqui acima do caixote. Para quem assumiu o risco aqui acima do caixote, a gente tinha o preço rompendo a média de 200 aqui em cima, tá bom? Então a gente tinha justamente esse movimento aqui, ó, de pivô para subir. A gente já tinha média de 9 alinhada aqui com média de 20 períodos e já passando da média de 50 aqui para mim é um divisor de águas, tá bom? Então a gente tinha todo um cenário também para você tentar assumir o risco aqui, ó. Quando a gente olha para o volume, a gente vê os players se posicionando na compra, tá? Muito volume na compra e a gente tinha uma continuidade do fluxo comprador, interesse em compras. Então aqui seria a segunda oportunidade. Quando a gente fala de precificação de risco, para você deixar aqui, ó, o risco abaixo da VWAP dentro desse pullback, seria um risco de 200 pontos para esse trade, tá bom? Então você poderia entrar no pullback ali acima da 200 com a 50, com as médias de fluxo alinhada e uma precificação, um risco aí abaixo da VWAP, das duas VWAPs que ficariam nessa região aqui, tá? Primeira desalavancagem ou parcial com 239 pontos no ajuste, tá? Então esse aqui foi o nosso segundo pivô, beleza? Então note que a gente está construindo aqui um cenário, tá? Então a gente teve o primeiro pivô. Para quem não pegou aqui, não vai comprar no rompimento, pelo amor de Deus, porque esse preço pode chegar no rompimento, pessoal, e ó, voltar para baixo, tá? Então aqui não é o melhor local para comprar. Espera ele passar, testar para poder dar continuidade. Bom, então a gente teve esse cenário. Deixa eu passar aqui mais para cima. Logo depois desse horário aqui, o trade fluiu, tá? O trade andou bastante. Note que ele ultrapassou a parte de cima do caixote, foi lá em cima. Se você não fez nada, não compre com o mercado andando, tá bom? Não tente correr atrás do ônibus. Quem aí já pegou ônibus? Quando você chega no ponto que você vê o ônibus passando, você sai correndo atrás dele ou você é obrigado a esperar o próximo? Entendeu? Para pensar nisso. Porque que no trade, quando o trade começa a andar e você vê o trade andando, você quer andar atrás do trade, gente. Você vai correr atrás do ônibus? Você vai conseguir alcançar o ônibus? Não vai, espera, tá bom? Então se você perdeu essas duas primeiras oportunidades aqui, vamos esperar um retorno saudável para a gente pegar, tá? Então se você perdeu lá, qual que seria a próxima oportunidade? Então vamos ver. Vamos continuar o nosso raciocínio. Como que estava o nosso fluxo? A gente tinha fluxo crescente até no topo do rompimento aqui, ó, do caixote. Então rompemos a máxima e o preço chegou lá no topo, ok? Então a gente tinha esse cenário. Note que quando chega no topo a gente tem essa referência aqui, ó, de demanda, tá? Então, pessoal, se alguém travou o preço aqui com esse volume, se alguém que eu não sei, algum player injetou muito volume aqui, se alguém deixou todo esse dinheiro posicionado aqui, você acha que esse preço ele vai inverter do nada e cair igual a jaca podre? Não vai, tá? Então ele pode corrigir, que é natural a realização de lucro, mas ele não vai sair caindo igual a jaca podre nesse contexto aqui. Então bora lá, como que a gente consegue avaliar ou achar a nossa região mais saudável de trade? Então você pega a FIBO, traça de um pivô a outro pivô e espera esse preço chegar em uma região de confluência. Você tem que ter confluência, tá? Então note que a descida que esse preço fez, a correção que esse preço fez, ele confluiu com
o ajuste, ele confluiu com o fechamento do dia anterior, ele confluiu com a VWAP do dia passando, tá bom? Tivemos outras confluências aqui, deixa eu dar uma olhada. Provavelmente a POC do dia estaria ali em cima, como o mercado já fechou, a gente não consegue mais olhar, mas a gente teve aqui, ó, várias confluências dentro dessa região, que nos tornaria aqui uma região interessante, tá? Se acontecesse padrões aqui dentro. Então foi aqui entre o 38 e os 50 de FIBO, então o preço entrou dentro da região de correção. Eu gosto mais do preço quando ele trabalha na correção ali entre o 20 ou entre os 50 e o 61, tá? O preço fica mais barato ainda quando a gente está dentro de uma estrutura. Quando a gente avalia as características de um pullback, a gente teve um pullback profundo. Então a gente teve um pullback que chegou a violinar a 9, né, a ultrapassar mesmo, a agredir a média de 9 e a média de 20. Então a gente teve aqui um pullback profundo, provavelmente um fractal maior de 15 minutos. Então se você vê o preço trabalhando no 2, no 5, que esses preços ultrapassam as médias, ele pode estar fazendo uma correção em um fractal maior. Sempre fique atento, tá? Mas a inversão de fluxo pode acontecer, mas não a reversão da tendência. Então isso aqui foi um pullback saudável, aonde tentou inverter o fluxo, mas não conseguiu, tá? E não conseguiu também reverter a tendência vigente que a gente analisa aí através da média de 200. Então a gente achou a região aqui de precificação desse pivô macro, vamos marcar ele aqui, ó. Então essa aqui, ó, seria a região onde a gente estaria procurando compras, tá? Por que, Thiago, mais uma vez que eu marquei essa região aqui? Porque você pegou a FIBO de baixo para cima do fundo desse pivô até no topo. A gente conseguiu achar essa região que a gente gostaria de atuar. Lembre-se que se você perdeu toda essa pernada, não entra, não compra topo, espera o retorno. Junto com isso, quais as confluências que a gente tinha? A gente tinha médias de 9, de 20 e de 50 alinhadas para cima, que representa para a gente fluxo do dinheiro. A gente tinha uma VWAP bastante inclinada, a gente tinha média de 200 bastante inclinada para cima. A gente tinha pressão de fluxo comprador, tá? Anterior bastante inclinado, e a gente tinha uma demanda muito forte. Então tinha bastante dinheiro aqui dentro, tá? Posicionado. O que eu faço agora? Eu boto uma VWAP em cima do meu player que rompeu ou que colocou esse preço para dentro do caixote novamente, tá bom? Então aqui, ó, nesse meu candle vermelho, que é o monitoramento do player, eu vou começar a rastrear esse médio dele. Então eu coloco essa VWAP. Ele também desceu na região dessa VWAP, logo mais na frente ele testa essa VWAP novamente e leva fluxo, mas ele desceu na região dessa VWAP para testar, tá bom? Então a gente teve aqui um teste que poderia ser a segunda oportunidade de trade, tá? Thiago, se eu entro aqui, aonde que eu tiro parcial? Logo na máxima, tá? Então a gente tinha essa região de máxima aqui onde você poderia soltar parcial. E uma coisa que você tem que ficar atento é o seguinte: sempre acompanhe isso aqui, ó, estrutura do preço, tá? Então o preço ele sempre vem fazendo estruturas ascendentes, tá? Ascendente, direcional para cima. Não procure vender se esse preço ele não te demonstra nenhum sinal de mudança de característica, tá? Tiago, o que é uma mudança de característica? O mercado ele tem que perder o fundo de referência. Então, para ele mudar a característica do movimento, ó, vou colocar em outra cor aqui, no azul, ele teria que vir perder esse fundo aqui, ó, de referência. Ele não veio aqui perder esse fundo, tá? Então, enquanto o mercado ele não quebra a estrutura, te dando a mudança de característica, não venda, tá? Não venda, o contexto ainda é de compra. Então, a gente teve aqui, ó, todo esse cenário
Aqui foi a outra oportunidade de compra seguindo a estrutura, tá? A gente já tinha um preço aqui, ó, trabalhando acima de outra região, tá? Acima de outra região, indo buscar ali aquele outro pivô onde a gente marcou a referência, aquela liquidez lá em cima. Aqui era um segundo, tá, pessoal? Aquele primeiro ele estaria mais ou menos aqui nessa região, que foi a região aqui dos 120, mais ou menos aqui os 120, 300. Deixa eu confirmar aqui. Foi esse primeiro aqui, isso. Então foi essa região aqui, onde ele chegou primeiro, tá? 120, 644. Então ele saiu dessa região de interesse e foi lá buscar essa outra liquidez, tá bom? Logo depois que ele sobe, que a gente mapeou essa região de desconto aqui, bora lá. O mercado consolidou, tá? Então aqui, ó, eu vou diminuir. Esse caixotinho aqui é a nossa região de desconto daquele pivô macro onde a gente olhou. E aqui a gente vai colocar, mapear aqui agora, essa outra micro consolidação. Então a gente teve outra consolidação aqui acima da máxima. Então foi uma região muito forte, pessoal, de manipulação. Tá? Então os players manipularam, toda essa região aqui. Tiago, como que você sabe que teve play aqui? Eu estou usando os 2 minutos, eu vou transferir para 1 minuto. O indicador aqui também me mostrou. Então, ó, eu tive uma barra de alto volume aqui, ó, azul, no topo do mercado, e aqui eu tive outra azul também no topo do mercado, tá? Isso aqui me traz uma característica de atividade profissional. Então eu tive players segurando no topo desse mercado e manipulando todo esse movimento aqui, tá bom? Isso no fractal de 1 minuto. Note que ele gerou toda a expectativa de venda, de que o mercado ia cair, ele segurou todo esse mercado aqui, e aqui ele entra novamente, ó, tá? Então esse volume aqui foi o player impulsionando esse movimento, capturando todo o stop dessa turma aqui, ó, tá? Para poder continuar com o fluxo. Então ele capturou toda essa liquidez. Eu estava até com um aluno aqui, eu acho que foi com a Ingrid, falando justamente sobre esse momento. Deixa eu ver se eu consigo achar bem aqui o bate. Ó, nesse momento aqui, ó, exatamente nessa barra vermelha quando rompe, a gente tem quem? A gente tinha Genial bastante vendida, a gente tinha várias corretoras vendidas, tá, na ponta da venda, e a gente vê uma mudança muito forte para compra. Então isso aqui é o que, pessoal? Stop. Então, ó, Modal, Toro, Clear e Genial comprando nessa região aqui. A grande parte era stop da galera que estava acima da consolidação. Beleza? Então, isso aqui são características, lógico, de fluxo que a gente analisa para não cair em armadilha, tá? Mas a gente tinha esse cenário, então toda essa subida que teve aqui, ó, esse deslocamento foi gerado através da captura dessa liquidez, tá? Note que logo após esse movimento de captura, a gente teve novamente, tá? Deixa eu jogar aqui por 2 minutos. A gente teve novamente aqui, ó, uma intenção de fluxo comprador. Então a gente teve aqui, ó, novamente o fluxo aumentando, a demanda crescente, tá? E durante esse fundo aqui, ó, desse caixote, a gente teve o que, ó? Um desinteresse em venda, tá? Pessoal, se o preço consolida, tá, acima de uma região e esse preço ele acumula e não entra fluxo forte aqui, ó, na venda, pessoal, cuidado também, tá? O que a gente consegue ver aqui, ó, dentro do nosso mapeamento de fluxo é que ele vem perdendo a frequência e subindo.
Então isso significa que o interesse nessa base do caixote aqui, na venda, está deixando de existir. Então cuidado. Então para você vender dentro dessas circunstâncias aqui e com a VWAP se aproximando, tá? Você ainda por cima do ajuste, por cima de todas as regiões, ter que esperar no mínimo perder esse ajuste, fazer o pullback para pegar uma venda. Porque pessoal, se você vende aqui, qual que é a relação risco-retorno que você tem? Você tem que soltar parcial na VWAP, depois da VWAP você já tem um fechamento na cara. Depois do fechamento você já tem um ajuste na cara. Depois você já tem outra VWAP. Pessoal, região muito próxima, tá? E é onde você teria que colocar o stop lá no topo da consolidação. Aí você começa a observar o quê? Poxa, para mim vender aqui, querendo pegar um rompimento, eu teria tudo isso aqui de risco para isso aqui de retorno. É saudável? Isso aqui, pessoal, não é saudável. Tudo isso aqui de risco, stop aqui em cima, para isso aqui de retorno. Não fecha a conta. E ainda contra tudo, né? Você tinha médias alinhadas, você tinha fluxo de compra, você já tinha mapeado o volume, você já tinha player posicionado na compra. Isso você já tinha a Morgan lá nesse momento aqui de mercado. Ela estava posicionada aí com quase 30 mil contratos. Deixa eu ver se eu tenho aqui o print do histórico. Quase 30 mil contratos. Aqui eu tenho um print dela crescente, ó. Tá? Ela já tinha posicionado, que foi aquela hora do recuo, tá? E a hora que vai romper aqui, ó, nesse momento, foi a hora que ela começou a se reposicionar novamente, tá? Então, dentro dessa característica de consolidação, bora lá, bora voltar aqui. Então, dentro dessa característica de consolidação, presta atenção como que a balança está se comportando, tá? Como que o X-Wave aqui está se comportando. Em nenhum momento entrou o X-Wave aqui, o vermelhinho, que significa oferta muito grande, tá? Então, para mim ter um giro de mercado, eu tenho que ter, ó, esse cara em vermelho superando a minha demanda, tá? Então eu tenho que ter esse cara vermelho crescendo muito forte e eu tenho que ter a minha balança se expandindo muito forte. Se eu não tenho uma expansão da minha balança e eu não tenho a minha oferta aumentando, eu não tenho interesse em venda, tá? Eu ainda continuo com interesse em compras, tá bom? Então, bora lá. Então, eu tinha essa faixa de consolidação. O que a gente pode usar dentro de consolidações, aí vem um insight para vocês, tá? Que eu gosto de usar. A gente rastrear aqui o nível de preço, onde a gente está tendo mais negociação, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, dentro dessa região, nós tínhamos a POC da consolidação. E note que o preço ele vem te deixando, além de todos aqueles contextos lá, fundos ascendentes, e neste momento aqui onde a gente tem o fluxo querendo virar já para cima, a gente tem o mercado trabalhando acima da POC, tá? Então a gente tem esse perfil de mercado trabalhando acima da região mais negociada da consolidação, o nosso fluxo invertendo, não tivemos interesse em vendas, nós tínhamos players posicionados na compra, a gente tinha aqui, ó, lembra daquela VWAP que eu posicionei lá naquele player vermelhinho aqui? A gente teve dentro da faixa de consolidação, ó, testes na região da VWAP, tá? Aí note que o preço passou para cima dessa região mais negociada, que era a POC dessa nossa consolidação, e entrou fluxo de venda, de compra, desculpa, novamente, tá? Rompendo essa região e capturando o stop do varejo que estava acreditando na venda aqui. Bom, então pessoal, praticamente foram as oportunidades do dia, tá? Não peguei novamente, pessoal, o mercado já estava bastante esticado e a gente tinha a parte superior ainda desse caixote, tá?
Tiago, não poderia vender aqui nesse topo? Não estaria caro demais? Olha só, quando você está começando, isso exige muita habilidade, tá? E se você ficar caçando topo e fundo, você vai mais estopar do que de fato encontrar boas oportunidades, tá? Então, o que eu oriento para vocês no início? Sempre esteja a favor da estrutura. Olha o que a estrutura está te dizendo. Fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Em momento nenhum, ó, perdeu esse fundo, colocar em vermelho. Perdeu o fundo aqui? Não perdeu. 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 Para que diacho é que você vai ficar querendo vender contra a tendência? Me explica. Se você está começando ou ainda no início não tem consistência, cara, espera a estrutura virar. Espera a estrutura virar. Espera a estrutura virar. Espera a estrutura virar. Espera mudar a característica da estrutura. Enquanto ela não muda a característica, não venda. Siga o fluxo principal, tá bom? Isso vai ajudar muito vocês. Ah, não peguei 4 horas da tarde, eu queria fazer um trade, o que eu poderia fazer? Bom, você tem um preço aqui que ele se expandiu acima dessa faixa de consolidação, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Não validaria porque a gente não teve volume aqui, tá? Mas vamos lá. Bora seguir aquela regrinha de tentar achar aqui a região mais barata. Então você pode puxar aqui a Fibo desse teste da VWAP ancorada até no topo que ele fez e a gente encontra a próxima região barata de posicionamento. Então vou marcar ela aqui, tá? Seria a região entre o 50 e o 61 de Fibo. Lembrando, eu uso o Fibo só para isso, tá bom? Só para a gente ter a dimensão aí de prêmio e desconto. Então a gente tem aqui, ó, esta região, tá? Barata para comprar. Porém, isso já era 5h20 da tarde, sem volume caindo, tá? Então dentro dessa característica de horário, não é um horário mais saudável para você tentar fazer trade, tá? Você também tem ali a média de 9 e a de 20 se invertendo e querendo mudar ali, ó, dentro de uma inversão de fluxo. Você já tem um preço que já foi lá na captura de liquidez, né, na parte externa da nossa estrutura e já retornando. E você também já tem o mercado em sobrevenda. Bom? Então, pessoal, tudo isso alinhado ao horário, aqui não seria uma oportunidade bacana para você entrar. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Então, a gente teve aqui uma abertura bastante interessante, só recapitulando, a gente teve uma abertura bastante interessante entre as duas VWAPs. Ele preparou aqui o pivô junto com o alinhamento de fluxo. A gente estava dentro de regiões interessantes. A gente tinha aí a média de 200 bastante inclinada. Então aqui deu uma oportunidade de compra. Logo depois disso a gente conseguiu ver aqui, ó, o player empurrando esse preço, ultrapassando as médias móveis, né? Invertendo o fluxo do movimento para cima, voltando aqui para dentro do caixote. A gente teve aqui um pullback por cima desse caixote com muito volume, com fluxo crescente e com espaço para a gente tirar parcial aí em cima do ajuste. A gente cruzou o ajuste, olha pessoal, detalhe, quando o movimento está muito forte, a gente cruzou o ajuste aqui com bastante fluxo. Essas regiões, quando a gente cruza de uma vez só, com fluxo, com direção, com volume, cuidado, gente, pode estar dentro ou da continuidade de tendência, ou se foi partindo de uma acumulação, uma distribuição no início dela, tá? Então, tudo depende do contexto. A gente teve outra oportunidade no recuo desse pivô mais macro, tá? Onde foi ali
testando a VWAP ancorada, testando o ajuste, testando o fechamento, testando a máxima do dia anterior. Então olha só o placar, médias alinhadas, ajuste, fechamento, máxima do dia anterior, região de desconto. A gente tinha uma POC também ali na região, a gente já tinha fluxo alinhado com tendência, VWAP super inclinada para cima. Então, assim, o principal do trade, se eu pudesse dar uma dica inicial aqui para vocês, aprendam a ler o contexto, tá? Ler o contexto e precificação de risco. Contexto e precificação de risco. Trade é o mínimo, tá? É a fase posterior. Se você não aprender a ler o contexto, a unir as pontas, logo após a leitura do contexto, você souber o que você está fazendo em relação ao gerenciamento de risco e gerenciamento da sua posição, você ainda não está preparado para ir para a conta real, tá bom? Treine, 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 treine. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter ajudado aqui. Eu acho que eu conversei até de mais 41 minutos, vou tentar ser mais rápido nas próximas. Mas a intenção era passar um pouco da visão do dia, de como a gente interpreta aí a questão gráfica, tá? Dentro do meu operacional aqui. Como que nós terminamos o dia, só para finalizar? A gente tinha aqui, ó, na minha parte de fluxo, players bastante posicionados, tá? Agora no final do dia foi que a UPS zerou, que todo mundo zerou, mas a gente teve aqui os meus azuis, todos posicionados na parte da compra durante o dia praticamente, tá? Então a gente tinha uma tendência bastante forte e na parte de macro aqui a gente tinha também os DIs bem negativo, tá? Então assim, tudo confluiu para uma tendência bem forte durante o dia, tá? E além disso a gente também tinha aqui, ó, pressão do nosso Superdom, da nossa liquidez na parte da compra também, tá? Então a gente teve DIs bem negativos, a gente teve médias bastante alinhadas, a gente teve regiões, a gente teve players entrando, a gente teve defesa em VWAPs ancoradas. Então a gente teve assim uma formação contextual bem legal mesmo hoje durante o dia, para a gente criar a convicção de direcionamento do preço. Lembre-se de uma coisa, se você não contextualizar a parte do mercado, para que você gere na sua mente uma convicção de direcionamento, você não consegue segurar trade, tá? E nem deixar o trade rolar, beleza? Então o contexto serve muito para isso, para você saber se posicionar e para você gerar convicção mental, mentalidade de direcionamento, para que, se você estiver certo, você consiga segurar esse trade até nas regiões de liquidez mais longas, tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado aí, vou tentar fazer esse vídeo todos os dias para vocês, para ajudar aí no desenvolvimento da leitura gráfica, beleza? Até mais, pessoal, até amanhã, valeu!